pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network, um podcast de negócios. Um rede de relacionamento se forma com pessoas que conhecemos todos os dias, enfim, todo lugar e o tempo todo. Eu sou Tom Rioch, um americano com muitos anos no Brasil, e eu sou conhecido como o rei do networking. Sou palestrante sobre temas de networking e autor do livro Seja Executivo e Não Executado. No podcast BBN Brasil, conversamos com empresários e empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente ou virtualmente. Hoje vamos falar com o Birajara. Ele é o diretor-presidente na Cibelar. Cibelar é uma empresa de varejo do mercado de eletroimóveis e com mais de 80 lojas físicas e também no e-commerce. Birajara gentilmente compartilhou seu tempo hoje de manhã, falando da cidade de Tietê, no estado de São Paulo, onde fica a sede da Cibelar. Eu conheço o Birajara como membro do Future Advisory Board na Associação Comercial de Campinas, onde nós reunimos e já reunimos os últimos 5 anos, conversando sobre o futuro e tendências no mercado e no mundo. O Birajara é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduado pela mesma escola. Ele é conselheiro da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, conselheiro do Centro de Excelência do Varejo de Getúlio Vargas, como eu falei que é membro do Future Advisory Board da SIC Campinas, ex-presidente da Associação Comercial de Tietê, e também ex-vice-presidente da FACESP. Sou o Birajara, com isto, seja bem-vindo. Tom, bom dia, é um prazer falar contigo. E o Birajara queria para nossos ouvintes, e falando, você tem 80 lojas, você tem lojas em shopping aqui em Campinas, e Campinas é uma cidade de mais do que 1 milhão de habitantes, e você tem lojas que eu conheço em Vinhedo, que é uma cidade aqui próximo, de 70 mil habitantes. E também e-commerce. Então eu tenho você como uma pessoa tridimensional. Então a dimensão de loja em shopping, dimensão de loja de rua e dimensão de e-commerce, né? E além disso que falamos de futuro e tendências, e você como presidente da empresa, como é que você dorme à noite? Com bastante preocupação, dado as mudanças que estão acontecendo, no mundo atual, particularmente no mundo do varejo. Sim. Nós estamos vivendo uma revolução. A revolução do varejo que tem acontecido particularmente nos últimos 3 anos, 4 anos, né, coincidindo com a crise brasileira, tá certo? Às vezes até confunde, imaginando que as dificuldades são por conta da economia brasileira, o que não é verdade. Tá? Nós temos dois movimentos acontecendo em conjunto, né? E a revolução do varejo é um movimento muito maior. O mundo, o consumidor mudou nos últimos 4 anos, particularmente nos últimos 4 anos, de forma a como ele se relaciona com o varejo, e a percepção desse novo consumidor, eu acho que é o segredo de poder continuar atuando pelos próximos períodos. Porque eu vejo, ontem à noite nós dialogamos um pouco lá pelas 10 horas da noite. Eu vi que hoje, às 6 horas da manhã, você já estava no WhatsApp dialogando, porque você dorme de um jeito, acorda do outro, e você percebe que o mundo já mudou? Seguramente. Uma noite, enquanto a gente está dormindo, tem um chinês trabalhando, tá certo, o Alibaba está trabalhando, o americano está trabalhando, a Amazon está trabalhando, e a gente está dormindo, tá? Na verdade, a gente não deveria estar dormindo, deveria estar acordado 24 horas por dia. Né? Então, a companhia tem que estar acordada 24 horas por dia. Eu acho que esse é o nosso maior desafio, tá? É ter a empresa disponível para o consumidor, porque o consumidor está acordado 24 horas. Então, isso é hoje verdade. a gente não tem que olhar muito
A gente não tem que olhar muito a empresa, né? A gente tem que olhar, na verdade, o consumidor, tá? E ver para onde ele está querendo ir, o que ele está buscando e qual é o seu desejo, tá? Eu acho que o foco, se já era antigamente, a gente falava que tinha que ser o foco no consumidor, eu acho que tem que ser muito mais cirúrgico o foco no consumidor naquilo que ele está buscando de novo dentro do mercado. Nós estamos passando de um ponto de, vamos dizer assim, de um desejo das pessoas, que era o desejo de propriedade, para um desejo de desfrutar as coisas. Tá? Isso muda a forma de se viver. Muda a forma de como nós atuamos como varejista. Agora, quando você identifica seu consumidor, né, ou aquele seu potencial consumidor, o exemplo que eu dei, você tem loja aqui no shopping Dom Pedro, que é uma loja grande, num shopping enorme, e comparando com a loja que eu conheço em Vinhedo, tá? E Vinhedo é uma cidade de 70 mil habitantes, mais ou menos, né? E que tem outro costume de consumir. Você, para seu pessoal, qual é a sua conversa com o seu pessoal para atender realidades tão diferentes? Na verdade, a gente tem que se adaptar a cada consumidor, às pessoas, aos hábitos de cada cidade que nós atuamos. A nossa maior atuação são lojas em cidades médias, como é o caso de Vinhedo, tá? Como é o caso de Paulínia, à sua volta, como é o caso de Sumaré, todas à volta de Campinas, tá? E é o caso do shopping. O shopping é um caso muito especial para a gente, tá certo? Tá? O shopping é onde o nosso mercado está tendo que se reinventar dentro do shopping. Não cabe mais a loja do tamanho do porte da nossa dentro de um shopping, tá? A não ser que seja um shopping especializado nesse segmento de mercado. Tá? O que tem é o seguinte, a loja é um ponto de experiência, é um ponto de recepção do consumidor. Nós temos que trabalhar para que ele seja bem atendido, porque ele vem buscar uma experiência, uma informação que ele não conseguiu nas redes, não conseguiu na internet, não conseguiu no e-commerce. Ele vai completar a informação ou ele vai completar a experiência daquilo que é a expectativa dele. Então, ele não está indo buscar mais o produto, ele está indo buscar se aquilo que ele se aquele produto que, na verdade, que ele está olhando, se aquilo atende à necessidade dele. E é uma forma de enxergar diferente. Parece a mesma coisa, mas não é. É como é que a gente atende. Nossa equipe de vendas tem que estar treinada, estar preparada, trabalha para que receba essas pessoas e possa auxiliá-los naquilo que ele procura. Naquilo que ele procura, que é a satisfação do desejo dele. E muitas vezes o vendedor de hoje, o atendente de hoje, o consultor de hoje que está no ponto de venda, ele não tem todas essas informações. Às vezes ele só tem o caminho para poder auxiliar quem chegou lá para poder completar as informações que precisa. Tá? A experiência que está acontecendo. A gente já vê isso, eu faço isso, né? Você já anda com o seu smartphone na mão, entrando na loja, você já está vendo informação e pega o vendedor na frente e já mostra especificação técnica, seja o que for. E realmente é um choque até para o vendedor, né? Então, esses diálogos, eu assisto isso, né? Vendo, é uma realidade diferente de 5 anos atrás, 3 anos atrás. Seguramente, né? E muitos dos nossos profissionais, eu acho que é cultural nosso, muitos dos nossos profissionais estão tendo dificuldade de fazer essa adaptação. A gente percebe isso em pontos de venda, não só nós temos essa dificuldade, os nossos concorrentes, as outras lojas do mercado, muitas vezes tem a dificuldade de entender que esse momento é diferente, não é mais como era antigamente, tá? Ia lá e, sabe, falava, apresentava o produto e fechava uma vez. Hoje não, hoje muitas vezes a venda é fechada em 2 ou 3 vezes, muitas vezes a venda não é nem fechada naquele momento do ponto de venda com o consumidor, ele fecha depois, ele vai, pesquisa, entra na internet e fecha a venda. Tá? Ele na verdade não fecha a venda, ele faz a compra dele, tá? É o contrário. Tá? Às vezes ele faz a compra dele e passa na loja, que é mais atual ainda, né? Ele compra na loja, ele vai simplesmente buscar na loja. Tá? E aí tem que ser um ponto de recepção extremamente agradável para que ele possa retornar. E o desafio de todo dia é exatamente a gente poder entender isso aí e entender esse novo momento. A gente vê, você falando do seu consumidor de Vinhedo, domingo ele vem passear no shopping, né? Que normalmente as lojas do centro de Vinhedo estão fechadas. Então ele pode ver algo na sua loja sábado da manhã,
vem para cá domingo, voltar para casa à noite, entra no e-commerce, entra vendo o seu site, aí volta na segunda ou não volta. Como é que você instrui seu pessoal? Porque na realidade seu time tem que estar em todos os pontos, né? Não é, você falou, não é um ponto único mais. Não é um ponto único mais. O que diferencia, e é onde a gente treina a nossa equipe, é onde tem que trabalhar muito as pessoas, tá? É que eles sejam extremamente receptivos. Nós estamos vivendo uma sociedade onde está todo mundo trabalhando de cabeça baixa porque está olhando o smartphone. Se a gente continuar assim, é verdade. Tá certo? Você está cabeçado. A gente olha mais para o smartphone. Exatamente. A gente olha mais para o smartphone, tá, do que nós olhamos para o nosso vizinho ou para quem está do lado. Tá certo? O exercício que quem está recebendo esse consumidor é que ele faça com que ele levante a cabeça e fale um oi, fale um bom dia, tenha um sorriso, tá? Seja extremamente agradável, tá? E que possa fazer um relacionamento, tá? Que é onde muitas vezes pode surpreender, é onde ele pode esperar aquilo que é do relacionamento humano. Nós temos que desenvolver relacionamentos humanos, tá? Hoje a venda é relacionamento humano na relação entre duas pessoas, tá certo? Se a gente não trabalhar isso aí, nós vamos virar máquinas que vão estar conversando com o smartphone e nada mais do que isso. E vai ficar muito solitária a vida, vai ficar muito ruim, né? Eu acho que você, vamos dizer, tem essa tecnologia de, vamos dizer, de receptividade, como nas suas 80 lojas, que você falou, a maioria estão em cidades do interior e comparativamente pequeno quando falando de campismo, mas isso é uma realidade brasileira. Os brasileiros, no meu modo de ver, eles são locais, né? Eles tendem a ser realmente perto de casa. Então, seguramente. Vindo, o pessoal entra na sua loja para bater papo, né? E o seu vendedor tem que bater papo. Essa receptividade é assim, é bem friendly, né? E essa é uma experiência que vale. Inclusive a experiência que vai fazer a diferença. Cada vez mais nós vamos ter que fazer isso e cada vez menos o consumidor vai entrar na loja para fazer a compra. Ele vai para fazer relacionamento, tá? E no relacionamento, por acaso vai sair a venda ou vai sair a compra. Essa que é a grande verdade. Isso se lembra, semana passada nós vimos a apresentação justamente falando da Alibaba, né? E o foco deles é justamente no varejo e do varejo de loja pequena, né? Loja familiar. Justamente para manter essa relação cultural, a proximidade com o consumidor, o hug kiss que eu chamo. As pessoas gostam de ser abraçados realmente. Essa é a nova, é a nova fase que nós vamos encontrar das redes digitais, das redes sociais e do comércio. Ele não vai ser eletrônico apenas, ele vai ser eletrônico como meio de finalização de processo. Mas o que vai construir são as relações. As relações vão se tornar... O ser humano vai voltar a ser o mais importante. Eu acho que a gente passou por um período que a gente imaginava que a máquina ia substituir isso aí. Não, ela não substitui. Tá? Ela simplesmente é um meio. E a gente tem que entender como a gente usa da melhor forma possível e da forma mais inteligente possível os meios que estão ficando cada vez mais sofisticados, dados modelos matemáticos que estão entrando nesse processo. Bom, eu sei também que você viaja muito fora, você está atenado nas tendências, então você tem essa sensibilidade do que está nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, e essas tendências, como eles podem vir, como não podem vir. Parte do seu dia a dia, quanto você dedica a olhar o resto, né? Você tem que olhar a loja, tem que olhar e-commerce, tem que falar com o seu pessoal e tem que estar atenado nessa realidade planetária. Como é que você se atualiza cada instante? Bom, o tempo todo, tá? A gente tem que buscar informação, a gente tem que ser um eterno curioso. Tá? A gente convive há muito tempo no FAB, e a grande verdade é o seguinte: esse mundo é maravilhoso e assustador. A gente tem que usar as duas coisas ao mesmo tempo. É procurar o encanto do maravilhoso, tá? E não se apavorar com o assustador. Na verdade, conviver com isso ser um agente provocador, tá certo? Você me lembra do momento que você falou, você premiava seus funcionários até como viagem à Disney, né? E uma vez eu estive em Disney e coincidentalmente eu vi um grupo de pessoas andando
com os camisetes de Cibelar. Eu falei, nossa, o que estão fazendo aqui? Depois eu perguntei, você falou, realmente parte do seu ser, né, como pessoa, é de ajudar seu pessoal a se atualizar nesse mundo. Mas exatamente o exemplo do Disney é isso, é maravilhoso, mas assustador, né? Então, é a forma de a gente enfrentar a realidade, né? Sim, a nossa realidade está mudando muito rápido e a gente tem que estar atualizado. A gente tem que manter o espírito de criança, de curiosidade, de poder buscar as inovações, buscar o novo, mas sem perder a consciência e a racionalidade que são negócios, que negócios precisam dar resultados, que nós temos que trabalhar todo dia para que isso possa, efetivamente, virar uma organização que possa reinvestir lucros, reinvestir resultados e fazer dela melhor no dia de futuro. Né? Então, eu acho que é esse exercício que nós temos que fazer. Bom, você está nisso há mais que 30 anos e, de fato, acho que isso nunca mudou. O resultado final ou dá lucro ou não se sustenta. Ou não se sustenta, exatamente. Eu acho que esse é o maior desafio nosso de todo dia. Tá? As escalas estão mudando, essa alteração de escala provoca uma alteração nos negócios como um todo. Tá? O exercício de novos formatos tem que estar inseridos dentro da organização. A mudança de mentalidade das pessoas que estão trabalhando conosco é fundamental. Uhum. Tem gente que é excelente, tá? Tem muita gente que é excelente, foi excelente na empresa, mas deixou de ser excelente passado o momento novo que nós temos que fazer. E nós temos que atualizar. Eu acho que esse é o exercício mais difícil. Porque muitas vezes você tem grandes colaboradores, tá? Pessoas que são focadas, são apaixonadas pela empresa, mas a experiência profissional e a experiência pessoal deles está ficando para trás de tal forma que ele não consegue agregar um novo resultado que a companhia precisa, que as empresas precisam e que o mundo novo exige. Bom, isso é verdade. Na segunda-feira eu entrevistei uma pessoa em Recife, o Kai Canes, e ele falou exatamente a mesma coisa, que estamos falando de desemprego, né? Ele está numa posição agora do estado de Pernambuco para tentar ajudar as pessoas a se capacitar. Ele falou exatamente o que você falou, as pessoas têm que se renovar. A forma de trabalhar do passado não existe mais, então ou você muda a sua forma, se capacita, novos cursos, nova realidade, novas atitudes, ou realmente não tem emprego. Então, exatamente. Isso é o mundo, né? Não é aqui, isso é o mundo, não é Brasil, não é Campinas, nem Tietê, é o mundo. É o mundo. E o mundo está se transformando, e nós não podemos, dentro de um país como o nosso, tá, que tem 12, 13 milhões de desempregados, imaginar que nós temos que fazer sobreviver uma legislação, uma forma de pensar, da década de 40 do milênio do século passado. Tá? Nós estamos com a legislação do milênio passado. Tá? Nós temos que alterar isso aí. Nós temos que avançar como nação, como país e principalmente como sociedade. Isso não é trabalho do Estado, isso é trabalho das pessoas, isso é mentalidade das pessoas. Sim. É isso que nós precisamos fazer. Mas eu que te conheço pessoalmente, eu sei que você dorme tarde e acorda cedo, mas uma coisa que é patente, eu tenho isso, você é meu guru nisso, né? Você acorda, eu sempre vejo você bem-humorado, né? Sempre sorridente e sempre esperançoso, né? Porque a gente olha para esse mundo todo, parece uma calamidade, mas você continua crescendo, você continua experimentando, e a vida é essa, ou você ajeita para ela e sai sorrindo, né? E ser depressivo não funciona. Não, né? Até porque ser depressivo a gente perde dinheiro. Né? Então vamos pensar em business, né? Tá? Depressivo não ganha dinheiro, só laboratório ganha. Tá? Ele tem um laboratório, tá? Então nós temos que trabalhar. O nosso negócio é alegria, tá? O nosso negócio é energia, o nosso negócio é prazer, tá? É isso aí, tá certo? Tá? Não, consumir é prazeroso. Na realidade, você falou de experiência. Claro. Quando você torna a experiência prazeroso, o consumidor ele consome. Ele está buscando felicidade, né? Nós estamos vivendo um momento no Brasil, Tom, eu imagino, tá? Você como convive conosco aqui há tantos anos, nós estamos vivendo um momento no Brasil que não é o momento do brasileiro, tá certo? Uma população triste não é o espírito do brasileiro. O brasileiro é um povo alegre, é um povo feliz, é um povo que tem prazer, tá? Nós passamos por esse momento, mas agora, gente, nós temos que sair disso, tá? E não depende, tá? E nós ficarmos discutindo
política ou não política, ou seja lá o que for. Nós temos que fazer isso como nação, como sociedade, porque é isso que vai fazer o Brasil mudar. É isso que vai fazer a gente ser melhor. Eu concordo. São as pessoas que mudam. Se o consumidor que está mudando a forma de consumir e o mercado, o mesmo se resolve para a parte política aqui no mundo inteiro. E eu concordo com você. Uma das coisas que sempre me marcou no Brasil era a alegria, né? A forma realmente que o brasileiro tem de abraçar, de ser receptivo, e, enfim, são qualidades que fazem uma diferença e quando alguém vem de fora é notável. O inverso, você que viaja lá fora, eu vivo, a gente entra numa loja muitas vezes nos Estados Unidos especificamente, se não vê viva alma, não tem ninguém para te ajudar, ninguém para falar. E um bom dia lá, ele já pensa 3 vezes para dizer isso para você, que acha que você vai ser ofendido. E na verdade, isso é do brasileiro, né? Nós temos que aproveitar isso aí. Eu acho que isso são valores que a gente não pode perder. Isso realmente é do DNA, né? E agora que estamos caminhando, a SIC também vai promover de novo o encontro, né? Que antigamente era o Fórum Regional do Varejo, agora mudou para o novo DNA do Varejo, né? Que agora no mês de abril de 25 novamente vai vir N especialistas, pessoas para reunir, e Campinas está se tornando um centro de varejo, um centro de... Você que vem de Tietê para cá, porque Tietê não é Vinhedo, não é Paulínia, mas você tem uma sensibilidade grande de vir para Campinas para ver. Isso é uma estratégia seu, diferente de ir para São Paulo? Então, sim, porque na verdade Campinas está se tornando, graças ao trabalho que a SIC tem feito, particularmente a nossa amiga Diana fez um trabalho maravilhoso, de transformar Campinas num outro polo de conhecimento de varejo. A gente tem observado que Campinas, depois de São Paulo, eu acho que é um dos grandes centros de desenvolvimento de varejo, de ver muita coisa sendo realizada e muita coisa sendo operada dentro de Campinas. Talvez algumas pessoas possam não percebam isso, mas tem muita inovação. Esse novo fórum, o Retail Conference que vai estar acontecendo, tem pessoas maravilhosas, algumas que eu tive a oportunidade de encontrar, algumas oportunidade de conhecer. É imperdível, o fórum do dia 25, É imperdível. Tem coisas ali que literalmente vai provocar quem é varejista, quem está no mercado, vai provocar um novo pensamento, uma nova forma de enxergar as coisas que nós temos pela frente. Legal. E com certeza vamos te encontrar lá, tenho certeza disso, né? Seguramente, estaremos lá. E sorrindo, né? Com certeza. Porque começa às 8 horas da manhã, vai dos 8 às 18 e eu sei que você vai vir de Tietê e vai estar aqui para tomar café. Com certeza. Então tá bom. Sorrindo é ferramenta de trabalho do varejista. É verdade. E você mantém 30 e tantos anos, então é verdade. Legal. Bom, Ubirajara, quero te agradecer, né, para participar, ser parte da manhã conosco. Nosso tempo também está chegando ao fim e fico contente de daqui um pouco, 25 de abril, a gente vai encontrar e vai sentir esse novo DNA do varejo junto, tá? Obrigado, Tom. Foi um prazer enorme falar com você. Como sempre, é um prazer enorme falar com você e falar com os seus ouvintes. Obrigado. Então, para nossos ouvintes também, quero convidar para visitar o site bbnbrasil.com, onde você vai achar o podcast de hoje com o Ubirajara. É um link para o perfil dele no LinkedIn. Então, o nome dele no LinkedIn é Ubirajara Pascotto, é Ubirajara, e o sobrenome é Pasquotto. Correto, Ubirajara? Correto. Tá. E o link para a empresa, que é Cybelar, é cybelar.com.br. Também procurar por nossos podcasts no Spotify e no Stitcher, onde você pode salvar as entrevistas do BBN Brasil Podcast. E agradecer aos ouvintes, os seguidores do podcast, nossa audiência, que é o fator mais importante do nosso sucesso.
E lembrar que o programa de hoje é um oferecimento da Focus MI Market Intelligence, e Focus MI é especialista em pesquisa do mercado no setor agrícola no Brasil. E mais informações no site focusmi.com, que é FOCUSMI.com. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.